E aí galera, mais uma aula do PETECO, o PET Engenharia de Computação da UTFPR aqui de Curitiba do Paraná. A gente vai continuar com a nossa aula 8 de uma série de 10 aulas sobre Arduino básico. Hoje a gente vai falar sobre entradas analógicas e saídas PWM. Esse curso foi ministrado e planejado por mim, Carlos Montenez, Leonardo Moura e pelo Renan Vilaça. E vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são sinais analógicos. Sinais analógicos é aqueles que não são discretos no tempo. Como assim? Sinais analógicos são aqueles que apresentam infinitos valores entre dois pontos. Então, caso eu pegue aqui dois pontos, um aqui no pico e outro aqui no vale, existem infinitos valores entre esses dois pontos, diferente do que ocorre aqui no sinal digital. No sinal digital, a gente tem salto entre os valores. Então, por exemplo, pegando esse ponto aqui e esse ponto aqui no vale, a gente tem realmente um salto daqui para cá. O que a gente observa nesse sinal aqui, nele todo, é que a gente tem só dois valores, ou esse valor alto ou esse valor baixo. Bom, aqui em cinza eu tenho o meu sinal analógico, que segue o mesmo exemplo do anterior. Se eu pegar dois pontos, quaisquer aqui, um aqui, por exemplo, outro aqui, eu vou ter infinitos valores entre esses dois pontos, diferente do sinal discreto representado pela linha vermelha, onde eu realmente tenho saltos entre dois valores. Então, esses valores aqui, na verdade, são quantizados. Então, tem um valor que eu posso contar ele, se eu vier aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tem tantos valores possíveis. Então, aqui, só pegando um exemplo aqui no final dessa curva, se eu pegar esse pedaço das duas curvas, eu vou notar que nesse pedaço cinza, eu tenho infinitos valores, enquanto na linha vermelha, no sinal discretizado, eu tenho só dois valores, ou esse aqui, ou esse daqui. Isso vai ser bastante útil lá quando a gente estiver trabalhando com Arduino, beleza? Tá, mas no Arduino. No Arduino, as entradas analógicas são representadas pelo pino A0 até o pino A5. É legal dizer que, diferente dos pinos digitais, onde toda entrada é também uma saída digital, na entrada analógica não funciona bem assim. Até porque não existem saídas analógicas. O que existe são saídas PWM. O que são saídas PWM? As saídas PWM, elas funcionam a partir de ondas de sinais digitais, onde eu consigo essa variação da tensão de saída variando o duty cycle da onda. Ou seja, nessa primeira onda aqui, onde eu tenho um duty cycle de 10%, ou seja, 10% do valor do ciclo da minha onda, eu tenho um valor alto, então se eu tirar a média dessa onda, eu vou ter 10% do valor de pico. Caso o pico aqui, como no Arduino, o pico é de 5 volts, 10% eu teria meio volt, se eu tirasse a média dessa onda aqui. Analogamente, a gente tem a segunda onda ali, com duty cycle de 50%. Então, se eu tirar a média dessa onda ao longo de todo o período, eu vou ter uma tensão média de 2,5 volts, lembrando o Arduino, né, onde a máxima é de 5 volts. E também aqui, no terceiro exemplo, um duty cycle de 90%. Então, eu vou ter 90% de 5 volts, dando 4,5 volts. É dessa maneira que a gente consegue variar o valor da minha saída, se aproximando bastante ao modelo de saídas analógicas. A gente vai ter exemplo da prática aqui dos dois modelos de saídas PWM de entradas analógicas ali no Tinkercad. Então, vamos lá. Estou com o meu Tinkercad aberto aqui. A gente já usou ele em outras aulas, então se você está chegando agora, dá um pulo lá. É uma iniciativa bem legal. Eu peguei aqui dois exemplos fornecidos pelo próprio Tinkercad. Então, se você quiser dar uma fuçada aí, tem bastante exemplo legal aqui. Eu fiz um misto de dois exemplos, então vou mostrar para vocês já num exemplo só uma entrada analógica e uma saída PWM. Eu já montei aqui meu circuitinho. Então, eu estou usando aqui a entrada A0, então vai ser minha entrada analógica aqui. Eu vou medir a tensão entre esse pino do meio do potenciômetro e o GND, então estou medindo aqui. É esse valor que vai mostrar pra gente. E eu estou usando a saída 9,
representada aqui no Arduino, todas as saídas PWM são representadas por esse tio aqui, que é a representatividade dos pinos que são PWM. Então, pino 11, 10, 9, 6, 5 e 3 são saídas PWM. Indo para o nosso código, eu já tenho o setup e o loop ali. Vou criar nossos defines. Aqui nenhuma surpresa. Define, vou chamar de sensor. O pino que eu estou usando para o sensor, que vai sensoriar o nosso potenciômetro, é o pino A0. E eu estou usando o LED, estou usando ele no pino 9. Uma coisa legal de saber é que os pinos A, na verdade, são uma continuação da numeração dos pinos digitais. Então, A0 também pode ser representado como pino 14. Assim como o pino A1 pode ser representado como pino 15. E assim por diante, até o pino A5. Eu vou deixar A0 por ser mais legível, então vou deixar assim. Eu vou querer ler o valor e mostrar ele no monitor serial, primeiramente. Então é assim que a gente inicia. Até aqui nenhuma surpresa, 9600. Vou declarar os pinos do sensor e o pino do LED, como input e output. Então, pin mode, sensor é um input e pin mode, meu LED vai ser um output. Até aqui nenhuma surpresa, tudo que a gente já havia visto. Saídas e entradas, a declaração e tudo mais dos pinos. E aqui no loop, aqui começa algumas coisas diferentes. A primeira delas o exemplo vai se iniciar comigo lendo aqui o sensor, o potenciômetro com o pino A0. Então, uma forma de fazer isso, lá no pino digital, vocês lembram que era digital read. Aqui é um pouco diferente, na realidade nem tanto. Aqui analog read. E que pino que eu vou ler? Eu vou ler o pino do sensor. Eu vou querer armazenar esse valor numa variável, então vou criar uma variável aqui do tipo float, valor vai ser igual a essa leitura do sensor. Eu vou querer mostrar ela no monitor serial. Para mostrar, vocês devem lembrar que é serial.println. Vou mostrar o valor. Tudo certo, princípio sim. Vamos rodar. Aqui, vocês podem ver aqui o valor que está sendo lido pelo Arduino. E aqui nosso potenciômetro, vocês podem variar aqui. O nosso potenciômetro, o nosso serial aqui está variando de 0 até 1023, que é quando ele faz a leitura S por padrão, para aumentar o range da leitura. Então, esses valores que a gente tem. Caso a gente queira mudar para tensão, como são valores lineares, a gente pode fazer uma transformação que é assim. Ao invés de ser de 1023, eu vou querer de 0 a 5. Então, a gente pode fazer isso simplesmente dividindo por 1023 e multiplicando por 5. Agora, se eu rodar, eu vou ter valores de 0 a 5. Até aqui tranquilo. Beleza. Então a gente já fez nosso primeira entrada na lógica. Importante lembrar que essa curva aqui ela pode variar de sensor para sensor. Eu fiz aqui uma transformação linear, simples, mas existem diversos sensores que não são curvas lineares, que o valor lido pelo sensor não representa um valor linear ao valor de tensão. Então essa transformação aqui pode mudar, beleza? Então a gente tem que sempre olhar no datasheet e fazer as conversões corretas. Eu vou querer agora acender nosso LED conforme eu vario essa tensão aqui, o valor do sensor. Para eu escrever num pino PWM é bem simples também. Lá a gente usava digital write, aqui a gente vai usar analog write.
e eu vou escrever no LED o valor. Uma coisa que vocês têm que saber também é que na entrada analógica a gente tinha lá um valor que ia de 0 até 1023, certo? Vou aumentar aqui. Aqui na saída PWM, a gente tem um valor que vai de 0 até 255. Então agora nesse momento nosso valor está indo de 0 a 5. Se eu rodar, 5 representa um valor bem baixo aqui numa escala de 0 a 255. Então se vocês verem aqui, ó, nosso LED acende quando está no valor máximo, mas bem fraco. Para a gente mudar isso, a gente pode fazer uma transformação simples aqui. Ao invés de 0 a 5, a gente pode ir de 0 a 255. Então eu vou iniciar a simulação. Aí nosso LED bem mais forte. A gente pode variar aqui. E é isso, hoje a gente trabalhou com saídas PWM e entradas analógicas. Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas 2 aulas a gente vai trabalhar bastante com isso. A gente vai apresentar exemplos utilizando esses dois artifícios do Arduino. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigado.